Queridos, vocês já se perguntaram como saber se o Espírito Santo está falando com você? Como discernir sua voz em meio ao barulho do mundo? Bem, hoje vamos desvendar esse mistério juntos. 1. A paz que excede todo entendimento. O primeiro sinal, meus amados, é a paz. Não uma paz qualquer, mas aquela que o apóstolo Paulo menciona em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele traz uma paz sobrenatural mesmo em meio às tempestades da vida. Você já sentiu isso? Aquela calma inexplicável em situações que normalmente o deixariam ansioso? Isso, meus irmãos, é o Espírito Santo agindo. 2. A convicção do pecado. Agora, nem sempre a voz do Espírito Santo nos traz conforto imediato. Às vezes, ele nos convence do pecado, como Jesus prometeu em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Quando você sente aquela inquietação na alma, aquele desconforto ao fazer algo errado, saiba que é o Espírito Santo falando. Ele não nos condena, mas nos convence para nos levar ao arrependimento e à restauração. 3. O desejo de buscar a Deus. Meus queridos, quando o Espírito Santo fala, ele desperta em nós um desejo ardente de buscar a Deus. É como diz o Salmo 42:1-2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você tem sentido uma fome inexplicável pela palavra, uma vontade de orar mais, de estar na presença de Deus, alegre-se. O Espírito Santo está falando com você. 4. Dons espirituais se manifestando. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12 sobre os dons do Espírito. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele muitas vezes manifesta seus dons em nossas vidas. Pode ser o dom de profecia, de línguas, de cura, de sabedoria. Preste atenção. Você tem notado habilidades espirituais que não tinha antes? Tem falado palavras de encorajamento que parecem vir diretamente de Deus? Isso é o Espírito Santo em ação. 5. Frutos do Espírito crescendo. Gálatas 5:22-23 nos fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito Santo fala conosco, esses frutos começam a se manifestar em nossa vida. Você tem notado mais paciência em situações difíceis, mais amor pelos outros, mais autocontrole? Louve a Deus, pois o Espírito está falando e transformando você. 6. Confirmação através da palavra. Meus amados, nunca se esqueçam. O Espírito Santo sempre falará em conformidade com a palavra de Deus. Como diz Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Quando você sente que Deus está falando algo, busque confirmação na Bíblia. O Espírito Santo frequentemente ilumina passagens das Escrituras, trazendo novas revelações e entendimentos. 7. Direção e orientação clara. Lembrem-se do que Jesus disse em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guia. Você já teve aquela sensação de ser levado a fazer algo específico? Aquela certeza sobre qual caminho seguir? Isso é o Espírito Santo falando e direcionando sua vida. 8. Um sentimento de urgência espiritual. Às vezes o Espírito Santo fala conosco através de um senso de urgência. Pode ser uma necessidade repentina de orar por alguém, de compartilhar o Evangelho ou de tomar uma decisão importante. Lembre-se de Atos 16:6-10, quando Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia e teve uma visão urgente para ir à Macedônia. O Espírito Santo pode falar conosco de maneira similar hoje. 9. Sonhos e visões. Não podemos esquecer o que Deus prometeu através do profeta Joel, e que se cumpriu no dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Deus ainda fala através de sonhos e visões. Se você tem tido sonhos recorrentes ou visões que o direcionam para Deus e sua vontade, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo falando. 10. Uma nova perspectiva sobre as coisas. Quando o Espírito Santo fala, ele frequentemente muda nossa perspectiva. As coisas do mundo perdem o brilho e as coisas de Deus ganham um novo significado. É como Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você tem notado uma mudança em seus valores, prioridades e na forma como vê o mundo, regozije-se. O Espírito Santo está transformando você à imagem de Cristo. 11. Um desejo de santidade. O Espírito Santo é santo, e quando ele fala conosco, desperta em nós um desejo de santidade. Como está escrito em 1 Pedro 1:15-16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se você tem sentido um desconforto com o pecado e um desejo crescente de viver em santidade, isso é um claro sinal de que o Espírito Santo está falando com você. 12. Compaixão pelos perdidos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando o Espírito Santo fala conosco, ele frequentemente coloca em nosso coração uma compaixão pelos que ainda não conhecem a Cristo. Você tem sentido um peso por amigos, familiares ou até estranhos que não conhecem a Jesus? Tem tido um desejo inexplicável de compartilhar o Evangelho? Isso é o Espírito Santo falando e movendo seu coração. 13. Unidade com outros crentes. O Espírito Santo é o grande unificador do corpo de Cristo. Quando ele fala conosco, frequentemente nos leva a uma maior unidade com outros crentes, como diz Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você tem sentido um amor crescente pela igreja, um desejo de resolver conflitos e buscar a unidade, saiba que o Espírito Santo está falando. 14. Adoração espontânea. Quando o Espírito Santo fala, muitas vezes nos leva a adorar. Pode ser através de uma canção que surge em seu coração, um desejo repentino de louvar a Deus, ou simplesmente uma consciência profunda da grandeza de Deus, como diz Efésios 5:18-19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 15. Convicção da verdade. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade. João 16:13. Quando ele fala conosco, frequentemente traz uma convicção profunda da verdade de Deus. Você já teve aqueles momentos em que uma verdade bíblica simplesmente clica em sua mente e coração? Aquela sensação de, agora eu entendo. Isso é o Espírito Santo iluminando sua mente e falando ao seu coração. Meus amados irmãos e irmãs, estes são apenas alguns dos muitos sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Lembre-se, Deus quer se comunicar conosco. Ele não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que deseja uma relação íntima com seus filhos. Esteja atento a esses sinais em sua vida. Cultive uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Passe tempo em oração, mergulhe na palavra e esteja aberto à sua direção. Quanto mais você pratica ouvir a voz de Deus, mais fácil será reconhecê-la. E lembre-se sempre, o maior sinal de que o Espírito Santo está falando com você é que ele sempre apontará para Jesus. Como Cristo disse em João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa experimentar cada vez mais a doce comunhão do Espírito Santo. Que sua voz seja clara em seus ouvidos e sua presença uma realidade constante em sua vida. E não se esqueça, meu amado,
Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você através destas palavras, não deixe de se inscrever em nosso canal. Temos muito mais conteúdo edificante para compartilhar com você. Juntos, vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.